Que Deus nos abençoe e Jesus em nossa consciência seja a nossa paz. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique convosco eternamente. O Santo Espírito, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. E este Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto eu vos ensinei. Quando consultamos o emblemático capítulo 14, escrito pelo evangelista João, encontramos a promessa do Consolador realizada por Jesus, que nos traz também nas suas entrelinhas uma alusão à necessidade de uma potência superior, existencial, de maior capacidade evolutiva, capaz, por essa mesma razão, de decodificar os ensinamentos que Jesus teve de apresentar à humanidade por meio de símbolos, alegorias, parábolas. Quando Jesus se refere a essa solicitação que fará a Deus para que ele mande um Consolador nessas condições, ele também relata, indiretamente ou de maneira sutil, a necessidade de uma consciência superior capaz de aclarar para nós esses ensinamentos, por razões que nós tentaremos abordar ao longo da nossa argumentação. Neste momento, portanto, Jesus menciona a necessidade de os seus discípulos, amando-o, guardarem os seus mandamentos. Etimologicamente, o verbo guardar, que vem do francês antigo garder e do frâncico, refere-se à vigilância. Guardar, portanto, originalmente, é vigiar. Não é guardar para esquecer, mas manter uma atenção constante que permita ao indivíduo que guarda esses mandamentos utilizá-los sempre que necessário. Mas, obviamente, essa guarda exigirá do indivíduo reflexões, estudo, observações e práticas, porque a prática é que consolida o entendimento desses valores morais que aparecem em forma de mandamentos, de prescrições. Prescrições que, nada obstante tenham essa configuração, não se fundamentam na ideia da heteronomia, quando a noção de dever vem do outro ou de outrem para o indivíduo, mas exercida por meio do desenvolvimento da autonomia. E a diferença principal entre a noção fundamentada em heteronomia e a outra baseada em autonomia é que, no segundo caso, o indivíduo precisa compreender os princípios para poder aderir plenamente a eles. Quando eu adiro a um princípio desenvolvendo autonomia, eu faço por meio da minha consciência, por meio da compreensão profunda que eu busco ter desse mesmo princípio, dessa mesma norma. E observemos que, na medida em que o tempo passa e o indivíduo que aborda essa norma, esse princípio, etc., desenvolve-se consciencialmente, mais profundamente ele compreende as consequências do uso
desse mesmo ensino num determinado ponto em particular. Mas quando nós pensamos na proposta que Jesus faz aos seus discípulos, não apenas naquele momento histórico, mas muito depois, nos deparamos indiretamente com a dificuldade que todos aqueles que tentaram realizar a Boa Nova em suas vidas encontraram ao longo da história humana. Nós, aqueles que nos precederam também, todos tiveram uma dificuldade, cada um vivenciando a seu turno e conforme as suas limitações, de concretizar o evangelho ou o ensino moral de Jesus em pensamentos, atos, valores morais que lhes fossem harmônicos. E há uma série de razões históricas, filosóficas, que têm a ver com o próprio desenvolvimento da consciência do ser humano sobre si mesmo, que promoveram as deturpações consequentes dessas dificuldades, ou que representam essas mesmas dificuldades. Quando nós observamos o panorama do cristianismo histórico nas suas origens, nos deparamos com essas confusões de conteúdo doutrinário, inclusive. Impregnações que tentou-se fazer do judaísmo sobre a mensagem do Cristo. Quando nós vemos, por exemplo, os embates na própria Casa do Caminho, as dificuldades de Tiago de abandonar consciencialmente o judaísmo e compreender em pureza o pensamento de Jesus, encontraremos a impregnação helenista que ocorre ao longo da história em função de, aos poucos, o Império Romano assimilar o cristianismo como religião do Estado. Sabemos que no século III, Constantino, por meio de edito, suspende a perseguição aos cristãos. E no século IV, Teodósio transformará o cristianismo em religião romana. Mas, em função da mentalidade cultural dos próprios romanos, herança da relação com os gregos, elementos que eram do helenismo, como dissemos, acabaram por impregnar as práticas, os ritos, afastando-se da originalidade do pensamento do Cristo. Mas verificaremos isto com as disputas doutrinárias ao longo da história dos concílios, perceberemos isso com a fundação da Igreja Ortodoxa Grega, encontraremos referências nos movimentos de reforma e contra-reforma do século XVI, todos eles em torno de disputas teológicas, doutrinárias, de entendimento. Há outros elementos históricos que promoveram, por outro lado, um afastamento ao longo do tempo dos indivíduos dessas mesmas matérias ou da essência delas. Quando, por exemplo, os 1000 anos de Idade Média concentraram nas mãos dos clérigos o poder e a chancela da verdade. E mais tarde os movimentos renascentista e iluminista vão promover disrupturas, cada um à sua época, a seu tempo, que trazem para o centro da observação do universo o ser humano, na ideia que então predominava do antropocentrismo. Há alguns autores espíritas, como André Luiz Peixinho, que citam alguns elementos que promoveram também um acirramento dessa mentalidade no ser humano. Ele cita 3 num determinado texto, que são bem interessantes. A descoberta do sistema, o desenvolvimento do sistema heliocêntrico, sendo um. A teoria da evolução das espécies, de Charles Darwin, sendo outro. E o terceiro elemento desses, a descoberta do inconsciente. O primeiro desses elementos, o sistema heliocêntrico, sendo responsável por tirar a Terra do centro do universo, o que gerou no ser humano a ideia de que ele não mais habitava o centro do universo, um planeta extremamente importante, mas apenas mais um, numa vasta miríade de
astros, planetas e corpos celestes que existem no cosmos. O desenvolvimento da teoria da evolução das espécies de Darwin transformava na mentalidade dos homens do século XIX o ser humano num animal qualquer, porém com um desenvolvimento de consciência um pouco maior. Evidentemente, quando nós observamos os embates em torno da teoria de Darwin e daquelas ideias que foram também desenvolvidas por um espiritualista, Alfred Russel Wallace, que antes da publicação da teoria, 2 anos, 1 ano antes, publica com Darwin um artigo sobre a evolução das espécies, causaram um grande desconforto quando a física social, por exemplo, por meio de Emile Durkheim, de Herbert Spencer e outros, estabeleceram que as leis da natureza, sobretudo aquelas que se referiam à disputa e à supremacia do mais forte, deveriam também se refletir no seio da sociedade. E é por isso que ocorrerá no seio do positivismo, também no século XIX, um conjunto de críticas feitos por alguns pensadores que perceberam que, embora o positivismo, lastreado em disciplinas multimilenares, dissesse que era por meio do conhecimento científico que o ser humano encontraria a felicidade, a realidade dos fatos, no surgimento dos novos modelos de economia e de organização da sociedade, desmentiam tal ideia. Mas, retornando ao pensamento de André Luiz Peixinho, a descoberta do inconsciente causa ou traz para o seio da humanidade um grande dilema. Como responsabilizar alguém moralmente por decisões que partem de uma instância não vista pelo indivíduo, que é o inconsciente? Se o inconsciente influencia, quase determinando as ações de alguém, como responsabilizar esse indivíduo por algo que ele não vê, por algo que ele não pode manejar? É isso que faz, no século XX, cientistas como Stephen Rose, por exemplo, criticarem o determinismo neurogenético, que, por outro lado, diz, ou tenta afirmar, que para cada traço de comportamento do indivíduo há um gene. Se, embora o indivíduo, seja uma organização inédita, pela sua especificidade genômica individual, esse mesmo indivíduo traz da herança dos pais tendências às quais, na mentalidade de alguns, das quais, aliás, ele não poderia fugir. Mas Dorin Contra ainda abordará num texto mais um outro elemento, um elemento de racionalidade, quando, abordando a psicanálise, mas também o pensamento de Marx, Karl Marx vai dizer que, em verdade, o indivíduo não tem razão. A razão que condiciona o indivíduo está na história e não nele. E o problema da racionalidade é um problema grave no entendimento das coisas. Um problema grave para nós no entendimento de nós mesmos, no entendimento do universo à nossa volta e na forma como nós organizamos as relações interpessoais e a organização da sociedade. Porque se na antiguidade a razão era uma potência interna capaz de fazer o indivíduo distinguir o bem do mal, o certo do errado, o verdadeiro do falso, e tomar decisões éticas a partir desta visão, a partir do século XVIII, com Jeremy Bentham e outros utilitaristas, a razão poderia ser conquistada por meio da ilustração cultural, por meio da melhoria da inteligência, por meio da leitura, mas ela deveria servir a um objetivo: o cálculo utilitário das consequências. O indivíduo que age, portanto, por meio da razão, calcularia as vantagens das suas ações que envolveriam outros indivíduos, o que torna o indivíduo reativo, comportamentalista, utilitário e egoísta muitas vezes. Porque, ao lidar com os outros, ele sempre vai calcular que tipo de vantagem ele pode obter. E no campo da vivência do Evangelho em particular, isso é um grande problema. Porque nós observamos as nossas práticas
e observamos a matriz textual dos evangelhos e encontramos um verdadeiro abismo. E existe uma grande distância, inclusive, entre aquilo que nós intelectualmente entendemos do evangelho e aquilo que conseguimos fazer, aquilo que sentimos. A forma como Jesus repercute nas nossas ações, há uma diferença gritante. Nós temos bilhões de seres humanos na humanidade hoje que estão sob a inspiração do Evangelho. Tem mais de 2000 anos. Nem por isso. Os povos que abraçam essa ideia são menos beligerantes, são totalmente pacíficos, respeitam a liberdade alheia, têm para com os mais frágeis um olhar de misericórdia, e enaltecem nas suas práticas, inclusive internacionais, a humildade, a mansuetude, o amor ao próximo. Nós estamos muito distantes desses elementos. E um recorte histórico, retornando a ele importante para a nossa análise, é justamente o século XIX, porque é no século XIX que nós temos um ponto de disrupção importante, ao qual, é bem verdade, nós ainda não conseguimos amadurecer a ponto de ele produzir efeitos ainda mais massivos, que é o surgimento da doutrina espírita. Mas gostamos sempre de relembrar, para realçar essa importância, o pensamento de um filósofo desse período, que nasce 2 anos depois da publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, um metafísico francês chamado Henri Bergson. Há um texto dele que é considerado um dos mais importantes da filosofia moral, As Duas Fontes da Moral e da Religião. Neste texto, que data de 1903, Henri Bergson faz uma análise interessante do desenvolvimento do pensamento positivista, afirmando que ele havia conseguido uma posição hegemônica em função das ciências que lhe davam lastro, que lhe forneciam o alicerce. Em verdade, ou realmente, a física, a química, a biologia vêm sendo desenvolvidas majoritariamente, com maior influência, multimilenarmente. E como nós temos ainda uma consciência muito materialista, elas têm uma certa vantagem na forma, no uso que delas nós fazemos para traduzir o mundo à nossa volta. Mas ele faz uma crítica, dizendo, em primeiro lugar, que o positivismo não havia conseguido demonstrar que era o conhecimento científico, ou positivo, o mais alto a que a humanidade poderia aspirar, e que seria o único capaz de lhe legar felicidade. E mais, que era necessário criar-se uma ciência para se estudar o espírito. Curiosamente, isso também nós gostamos de salientar com muita frequência, esta ciência surge 2 anos antes do nascimento de Bergson. Porque depois dos fenômenos que acontecem em Hydesville, nos Estados Unidos, depois que ocorrem as mesas girantes, que não capturam a atenção do pedagogo francês Hippolyte Léon Denis Rivaio num primeiro instante, mas que mais tarde ele examinará com o mesmo pensamento positivista, inclusive científico, surgirá em 18 de abril de 1857 o Espiritismo, por meio da publicação de O Livro dos Espíritos. E quando nós examinamos alguns elementos, poucos que existem no livro, percebemos 2 coisas, como, aliás, a primeira delas percebemos em todas as obras de Allan Kardec. A extraordinária habilidade deste grande pesquisador francês em organizar pedagogicamente o conhecimento. A maneira como Kardec consegue fazer o indivíduo transitar do simples para o complexo, das ideias mais rudimentares para aquelas mais aprimoradas, mais refinadas, e a maneira como ele faz isso por meio
de uma matriz de conceitos, uma matriz linguística muito bem arquitetadas. Mas, além disso, a sua preocupação com um modelo de racionalidade que nos permita entender por que a moral que a doutrina espírita vai apresentar é exatamente a moral originária do Evangelho. A grande preocupação pragmática de Allan Kardec é construir uma praxis que seja fundamentada de fato nas virtudes que a Boa Nova de Jesus apresenta. E ele faz isso de maneira absolutamente brilhante. Lembremos que o que define a praxis como conhecimento, de acordo com o pensamento de Aristóteles, é que nela o agente, a ação e a finalidade da ação estão em regime de identidade. É impossível separar, em termos de identificação, esses três elementos. Quando o indivíduo produz uma virtude com a intenção virtuosa de propagá-la, esse indivíduo era antes virtuoso e é por isso que ele assim se expressa. Então, construir uma praxis é fazer com, no caso, a espírita, é fazer com que o indivíduo tenha noção plena de como harmonizar-se àqueles valores para que as suas ações os reflitam. E esse indivíduo, por sua vez, seja um indivíduo cada vez mais virtuoso. Quem quiser constatar os detalhes disto, basta ir à terceira parte do Livro dos Espíritos das Leis Morais, no 12º capítulo, que trata da perfeição moral. Porque o estudo feito no capítulo sobre a perfeição moral é um estudo sobre como praticar as leis morais, que Allan Kardec desenvolve antes. Lembremos que logo na introdução desta parte, que é tão importante para a compreensão do Evangelho, do ensino moral de Jesus, Allan Kardec mostra a natureza, a essência da lei, natureza, eternidade, imutabilidade, um nível de o conjunto de fenômenos que são abrangidos por essa lei, e tudo isso nos quesitos 614, 615, 617. Allan Kardec, inclusive, faz uma observação no quesito 617, que algumas traduções não interpretam adequadamente, ou não esclarecem adequadamente. Quando ele pergunta sobre a abrangência da lei, se ela trata apenas de fenômenos morais, e os espíritos dizem que, sendo Deus o artífice de tudo, estão inclusos os fenômenos físicos, há uma observação dos espíritos que diz: o sábio estuda as leis físicas ou as leis da matéria, e o homem de bem estuda e pratica as da alma, as morais, mas, em verdade, seria mais correto chamá-los de homens de ciência e não sábios. É o mesmo problema que nós encontramos na escala espírita. Quem lê com atenção, por exemplo, a tradução de Guion Ribeiro, nota uma estranheza porque há espíritos sábios e espíritos de sabedoria. No português, qual é a diferença disso? Não há. É porque uns, no original savant, outros sage, uns são espírito de ciência e outros espíritos sábios. Depois, Allan Kardec dirá que todos esses indivíduos podem compreender a lei, no quesito 619, mas, embora ele faça uma divisão cartesiana nesse momento, lembremos que, na dinâmica da evolução, nenhum cientista está interditado de agir como homem de bem. Aliás, é convidado constantemente, nas abordagens e intervenções técnicas que faz, a resolver dilemas morais. Isso significa dizer, no campo pragmático da doutrina espírita, que nós, espíritas, no uso daquilo que sabemos, teremos constantemente que observar se o que podemos fazer devemos e se o que devemos fazer nós podemos fazer. Porque existe uma diferença significativa entre isso. E essa lição, inclusive, foi dada por Joana de Ângeles a Divaldo Franco há muitos anos, quando ele se debatia tentando resolver algumas agruras e lhe faltavam as condições, ou em situações inversas, e ela lhe disse muito simplesmente: meu filho, aprenda a fazer o que pode quando deve, e o que deve
quando pode. Porque às vezes o indivíduo tem as condições de fazer, mas não deve. E às vezes ele deve, mas lhe faltam as condições. É o que nós observamos, por exemplo, no texto de Cáritas, quando ela analisa o seu próprio périplo durante a noite, vendo as mães carentes que erguiam seus filhos com fome, tinham elas os corações lacerados por não conseguirem saciar-lhes a fome. E Cáritas, demonstrando que não tinha as condições materiais, escreve um dos trechos mais comoventes do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ela diz: e eu, que não tinha nada, me fiz mendiga por eles e fui pedir por eles. Ou seja, ainda que o indivíduo não possa, ele pode buscar o poder em outrem, desde que a consciência lhe diga que é o momento em que ele deve agir. Mas notemos que nisso tudo há uma relação entre a consciência do indivíduo e os seus valores morais. E é disso essencialmente que o Evangelho fala, e disso em particular é que fala Jesus ao apresentar a promessa do Consolador. Mas ele estabelece entre si, e os discípulos inclusive, uma relação de afetividade, porque ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. Ou seja, vós devereis manter a vigilância e o uso sobre esses mandamentos. Elogiar Jesus da boca para fora é muito fácil. Entretanto, elogiá-lo ou homenageá-lo com as ações é a nossa grande dificuldade. E quando nós observamos, por exemplo, a construção que Allan Kardec e os espíritos fazem da lei de adoração, percebemos isso com muita clareza. Nas perguntas que vão das 649 a 652, Kardec busca um entendimento do que a adoração é. Ele procura entender se houve povos ateus, se a adoração é uma lei natural ou se ela é fruto de ensino. E o diálogo transcorre nesses termos. E logo na primeira questão, quando ele procura entender o que é a adoração, os espíritos lhe dizem: a adoração consiste na elevação do pensamento a Deus. Pelo seu pensamento, aproxima dele o homem à sua alma. Mas como o indivíduo espírita pode fazer isso? Quando nós consultamos Leon Denis no livro O Problema do Ser e do Destino, ou na tradução mais corrente, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na terceira parte das potências da alma, ele diz que a melhor maneira do indivíduo desenvolver o seu pensamento é examinar as questões mais graves da existência humana, os problemas mais fundamentais e importantes, o problema da natureza do ser humano, diríamos nós, o problema da sua origem, do seu destino, o problema dos valores morais, as questões concernentes à existência de Deus e as consequências da assimilação dessa ideia, por exemplo, as questões morais e sociais relevantes, o estabelecimento de uma política que seja pacífica, inclusiva e que produza o amor e o bem, as questões da sociologia que visam a produção também do meio de um bem-estar que alcance o maior número de pessoas, a resolução de problemas básicos que nós ainda não tivemos a competência de resolver, como o acesso pleno à saúde, à alimentação, a teto. Nossos olhares, inclusive, dirão alguns psicólogos, chegaram ao tal nível de normopatia que algumas irregularidades humanas todos os dias passam sob os nossos olhares e nós não temos mais a capacidade sequer de detectar em profundidade o que está acontecendo. Pessoas que, por falta de outro termo, usarei esse, habitam, bem entre aspas, marquises, que estão embaixo de pontes, de viadutos, pessoas que adoecem de tuberculose por falta de saneamento básico, por falta de esgoto, pessoas que morrem no início do século XXI, segundo o documento do milênio, esse era um indicador da época, acho que a cada 3 a 6 segundos, por inanição, por fome. E nós dizemos,
com base no mesmo referencial racional utilitarista, na mesma matriz materialista que nós temos uma sociedade civilizada. E os espíritos, por outro lado, dizem a Kardec: nenhuma sociedade pode se considerar civilizada se em seu seio existem pessoas que não conseguem suprir a própria sobrevivência. É a crítica que os espíritos fazem. Na última nota de Allan Kardec sobre a lei de trabalho, encontraremos a mesma intensidade moral quando ele diz: há um elemento sem o qual a economia não passa de uma ciência vazia. E esse elemento é a educação. Naquele momento, toda a herança dos educadores da alma, que começam com Ian Comenius, passa por Jean-Jacques Rousseau, Pestalozzi, transparece na pena de Hippolyte Léon Denisard Rivail, usando o pseudônimo Allan Kardec. A preocupação com uma ética pragmática, com uma educação que gere resultados práticos, que não torne o indivíduo sonhático e que seja voltado a uma filosofia que não resolve os problemas humanos. Mas essa é a mesma ética e a mesma educação que nós encontraremos no Evangelho. Mas sigamos um pouco o pensamento de Kardec para compreender uma outra obra importante, nesse esforço de decodificar o pensamento de Jesus e nos permitir perceber o óbvio. Para compreender a mensagem do Cristo, é indispensável vivê-la. Relembremos, aliás, mais uma vez, o célebre quesito 619 de O Livro dos Espíritos, antes de examinar o Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec pergunta: facultou Deus a todos os homens o conhecimento de sua lei? Todos a podem conhecer, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e aqueles que se dedicam a pesquisá-la são os que melhor a compreendem. Mas todos a compreenderão um dia, porque é mistério que o progresso se efetue, dizem os espíritos. Ora, há uma separação cartesiana entre homens de bem e estudiosos, mais uma vez. Mas é uma divisão, pelo menos no nosso entendimento, didática. Porque quando nós percebemos a dinâmica, eles, em algum momento, serão conceitos que se imbricam um no outro. Basta que nós pensemos no seguinte: qualquer indivíduo que está envolvido com pesquisa está envolvido com teoria e prática. Se uma pessoa quiser compreender física, vai ter de estudar teoria e vai ter de fazer cálculos, até conseguir um nível de intervenção técnica que um engenheiro como o nosso amigo Kleber Flores tem. A capacidade de fazer intervenções técnicas, usando matemática, usando física, que é uma ciência que trata de fenômenos que estão na natureza e da sua respectiva medição. Mas, minhas amigas e meus amigos, volto a repetir mais uma vez, vale o mesmo para os valores, desculpe a redundância, morais. Se uma pessoa quiser entender o que é o perdão, a ponto de ela compreender, ou seja, trazer para o seu patrimônio individual, a leitura só não vai bastar. Assim como a prática sem um lastro de conhecimento vai ser uma prática, às vezes, cega, que ferirá muito o indivíduo. Mas as duas coisas precisam estar juntas. Nenhuma pessoa vai poder dizer que é alguém que compreende imensamente o perdão porque leu todos os livros sobre o assunto. Qual de nós vai poder dizer que tem um PhD em caridade porque leu todos os livros que foram produzidos ao longo da história da humanidade sobre isso? Basta, por exemplo, nós observarmos os limites linguísticos. As pessoas que não conhecem a doutrina espírita, e vários de nós espíritas, ainda não compreendemos o que a caridade significa na matriz espírita de pensamento. Há pessoas que olham para nós e pensam que
A caridade é algo elogiável na conduta do espírito porque ela consiste na transferência de bens materiais para a manutenção da sobrevivência alheia. Mas há aqueles que criticam. Os espíritas são promotores da pobreza porque dão esmola em excesso. E aconteceu isso, vai dizer Suzy Morro, diretora da FEEB, em Salvador. Aconteceu, aliás, há alguns anos. Algumas pessoas da Prefeitura de Salvador procuraram a FEEB pedindo para que as intervenções que fossem feitas na Cidade Baixa tivessem algum tipo de organização econômica, sociológica, etc., porque as pessoas apenas ficavam ali esperando toda espécie de caridade material e não conseguiam ultrapassar a linha subdiafragmática da vida, da existência, melhor dizendo. Mas nós sabemos que caridade no pensamento espírita é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas, conforme o quesito 886 do Livro dos Espíritos. Qualquer ato que se suponha caritativo e não tem essas virtudes como fundamento, é um ato ainda vazio ou pelo menos imperfeito. Mas indo para o Evangelho segundo o Espiritismo, lembremos que Allan Kardec, na sua folha de rosto, faz uma anotação importante, dizendo que ali nós encontraremos as máximas do Cristo, conforme os ensinamentos dos Espíritos e as suas aplicações nas diversas situações da vida. Ou seja, existe uma matriz racional que decodifica a mensagem, mas ela não serve para erudição meramente, é para uso. Por uma questão muito óbvia. Qualquer um de nós, quando morrer e desencarnar, que são fenômenos diferentes, quando fizer um exame de consciência, a consciência não vai perguntar. Quantas perguntas de O Livro dos Espíritos de cabeça você sabe? Quantos versículos, capítulos da Bíblia você memorizou? Ou quantos trechos do Alcorão para outros? O que a nossa consciência perguntará é: quanto do que você sabe é o que você é? Quanto do que nós sabemos é o que nós somos? Mas a doutrina espírita nos dá uma grande vantagem, que é observar essa pergunta sem tendência à culpa nem à desculpa, mas desenvolvendo responsabilidade. O indivíduo toma, se treinar desde agora, uma distância objetiva, examina sem nenhuma espécie de pavor os seus vícios, toma a responsabilidade sobre eles e os resolve. Quanto às virtudes, procura aprimorá-las ainda mais. Mas não há necessidade de pânico, mas também não há necessidade de vaidade, nem orgulho. Seria estranho o indivíduo se envaidecer das virtudes morais que já conquistou. Portanto, Allan Kardec faz essa definição, escolhe no primeiro parágrafo da introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo uma opção didática que há pelo ensino moral de Jesus, que é incontroverso para ser o objetivo da obra. Desenvolve 4 capítulos iniciais sobre princípios, trazendo o conhecimento de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados e também, no capítulo 3º, os níveis de consciência diferentes dos espíritos na erraticidade, portanto, os puros estão fora dessa equação, e um capítulo sobre a reencarnação antes de abordar a dor. Mas depois do 5º capítulo, Bem-aventurados os aflitos, ele apresenta o Cristo Consolador. E o que nós encontraremos neste trecho, neste capítulo, aliás? Um texto do Espírito de Verdade que nos remete à reflexão inicial, quando Jesus promete o Consolador. Porque o Espírito de Verdade escreve: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. A minha doutrina, o Espiritismo, assim como fez a minha doutrina antigamente, vem fazer que sobre os homens paire a imutável verdade, o Deus grande, o Deus justo, que faz germinem as plantas,
e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal como um ceifeiro, e esse trecho é lindo. Reuni em feixes todo o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas um pouco depois, ele afirma: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Ou seja, a instrução está subordinada à prática do amor. Mas lembremos, para amarmos-nos uns aos outros, não é necessário que o sentimento de amor já esteja no nosso coração. Parece um paradoxo, mas não é. Quando os Espíritos escrevem sobre amai o próximo como a si mesmo, em nenhum momento eles dizem que a amizade que nós temos pelos amigos é igual a que nós poderemos desenvolver ou podemos ter imediatamente pelos inimigos ou adversários. O que o autor do texto sugere são posturas, por meio de verbos. Seja justo com o adversário, não comemore a sua queda, não fale mal de quem fala mal de você, fale bem. Essas ações tornam o indivíduo alguém que pratica a caridade, benevolência, indulgência e perdão. A prática da caridade fará o indivíduo ser mais justo. E esse sentimento de justiça, estabelecendo a identificação entre ele e o outro, que o exercício exige, reduzindo a influência do ego, da personalidade, faz desenvolver o sentimento amoroso. Lembremos do quesito 10 do Livro dos Espíritos. Os homens podem ver a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhes um sentido para isso. Aí Jesus, no Sermão da Montanha, diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ou seja, primeiro o indivíduo escoima o coração de toda espécie de impureza, para depois enxergar a natureza íntima de Deus. Onde? Em todo lugar. Deus não é onipresente? Ele está no outro. Ou por acaso alguém acha que um menino israelense, por hereditariedade, recebe o legado de odiar um palestino e vice-versa? Ele aprende. E se ele aprende, ele jamais conseguirá olhar para o outro e enxergar uma obra de Deus. E é assim. Quando o nosso preconceito interfere na nossa observação do outro. Quando alguém tem uma característica que não cabe no nosso modelo mental e nós não aceitamos que o indivíduo se expresse como ele tem o direito. Esse preconceito nos impede de perceber que esse indivíduo, como nós, está em trânsito na evolução, é um espírito, filho de Deus, como nós também somos. E, portanto, merece o nosso respeito, o nosso silêncio crítico, o nosso afeto e o nosso amor, quando nós pudermos, por essa mesma prática, concedê-lo em toda a pureza que nós já tivermos alcançado. Mas observemos que Allan Kardec faz esse esforço de trazer o Evangelho às claras. Quando Jesus diz que o mundo não pode receber o Consolador porque não vê e o não conhece, é porque a mentalidade ou a maturidade consciencial daqueles que o ouviam não permitiria isso jamais. O desenvolvimento da inteligência era muito rudimentar. As experiências dos espíritos ainda não eram suficientes para dar-lhes a sensibilidade cordial um pouco depois, de perceber as sutilezas por trás das palavras. E nós desenvolvemos muitas vezes o afeto por elas, estudando o que elas significam, o que os trechos querem dizer. Agora, sempre é bom ter cuidado com a extrapolação interpretativa, a superinterpretação. O indivíduo achar uma coisa no texto que não existe e que o retira do foco, que é a transformação moral. O importante do Evangelho, insistirá Kardec, é o ensino moral de Jesus, e isso só se adquire com, voltamos a insistir, meditação, estudo e prática.
que o indivíduo vai amadurecendo o olhar para enxergar essas coisas. Quando nós olhamos para algumas criaturas que têm esse senso bem desenvolvido, percebemos que elas conseguem fazer coisas que nós demoraremos muito tempo para conseguir. Porque elas têm uma fluência de bondade, de carinho, de afeto, de acolhimento, que nós nem entendemos. O indivíduo que se arrepende de ser egoísta e tenta ser altruísta vai dormir e acordar generoso. Não. E existe um tempo para a transformação, inclusive da personalidade, como Saulo fez depois de se transformar em Paulo, passando um tempo no deserto para amadurecer os ensinamentos, para harmonizar o seu coração com o coração de Jesus. E é sempre comovente pensar naquele dia, inclusive, que é narrado no livro de Atos, no capítulo 9. Eu fico imaginando o olhar de um ser cujo coração está já sintonizado com o eterno e o outro com a mentalidade transitória, determinado a fazer algo que ele julgava ser justo, caçar cristãos. O outro que observa por trás do véu da existência material, observa com carinho aquele homem criminoso. Não recrimina de maneira agressiva e violenta as suas ações. O que ele tem a oferecer a ele é liberdade. Contrariamente ao que muitas vezes nós fazemos. Quando uma pessoa comete um erro ou tem determinadas características comportamentais, nós a rotulamos, colocamos na bandeja de um estante e dali ela não vai sair tão cedo. Nesta existência, entre aspas, talvez nunca saia. Jesus não. Observa Saulo transitando com aquela determinação para Jesus infantil. Jesus lhe aparece, a luz faz com que ele caia, literalmente, da sua montaria, e Jesus lhe direciona a célebre pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E faz um apontamento que merece as nossas reflexões diárias. Não vês que é inútil recalcitrar contra os aguilhões? Aqueles acostumados com a linguagem rural hão de se lembrar que o aguilhão é um ferrão que fica na ponta de um cabo de madeira bem grande que serve para tocar os animais que empacam. Que aguilhão é esse? Da evolução, do progresso. Não vês que é inútil recalcitrar contra os aguilhões? Ou seja, o indivíduo pode até se esforçar para não abrir mão de um determinado pensamento. Einstein chegou a dizer que desintegrar um preconceito é muito mais difícil do que promover a desintegração da matéria no átomo, por exemplo. Mas ainda que o indivíduo pense que ele nunca vai abandonar aquela ideia, ele abandonará, quer queira ou quer não. Mas as experiências que nós temos no campo do Evangelho podem facilitar para nós essa transição. Quando nós, por exemplo, ao lidar com os outros, desenvolvamos a noção de empatia a ponto de perceber que, embora nós não estejamos sofrendo, mas o outro está, talvez Deus esteja só nos concedendo a oportunidade de abordar à distância uma experiência que teremos dali a pouco. Isso pode acontecer com relação a fenômenos materiais, relacionados a bens, à saúde, etc. Eu me lembro, permitam-me contar um fato curioso que aconteceu há 2 anos comigo, no Centro Espírita Antônio Cruz. Estou aqui fazendo as contas, viu, Cléber? Eu estava conversando com o pessoal de um grupo de estudos e nós estávamos refletindo sobre um aprendizado do ano anterior. Não me lembro exatamente porque nós começamos a falar sobre
algumas enfermidades muito graves. Curiosamente, alguns dias antes, eu havia solicitado pelos Correios um livro da autoria de um jornalista dos Estados Unidos sobre o professor Morris Schwartz, que era um paciente de esclerose lateral amiotrófica que ficou muito famoso naquele país, porque ele foi entrevistado em cadeia nacional, de costa a costa, e perceberam a imensa resiliência e sutileza e vigor moral também. E nesse dia em que nós começamos a conversar sobre o assunto, num determinado ponto falamos, eu e os outros, sobre ela, esclerose lateral amiotrófica. E uma senhora disse o seguinte: eu tenho um amigo vivenciando isso agora, neste momento. Ele é fisioterapeuta. Aí eu disse o nome da pessoa. É fulano. Na foto não dava para saber, tinha um recorte do rosto. Ela é. Sabe qual é a ironia? Ele era um fisioterapeuta que atendia pessoas com esse tipo de limitação. Inclusive pessoas com esclerose lateral amiotrófica. Eu me pergunto, será que em algum momento ele teve condições de antecipar o que aconteceria com ele? Mas os relatos dão conta de que ele sempre foi um profissional amoroso, paciente, persistente na melhoria do paciente, na possibilidade de lhe dar condições de vida o melhor possível. Se nós consultarmos o Código Penal da Vida Futura, e antes disso, as penas e gozos terrenos, na quarta parte do Livro dos Espíritos, que é o resultado da prática ou não das leis, aqui, perceberemos que, apesar de estar sofrendo, a sua consciência deve lhe dar um alívio muito grande, porque ele está em harmonia com o que resolveu fazer no mundo. E essa é a grande pergunta que nós precisamos nos fazer. Estamos em harmonia com o que a consciência nos pede? Esses dias estava examinando o quesito 629 do Livro dos Espíritos, imbuído de tentar elucidar um questionamento pessoal. Por que existencialmente pessoas boas fazem coisas ruins? Pessoas que produzem o bem, às vezes dão declarações ou tomam ações que são imensamente prejudiciais ao conhecimento, ao estabelecimento da paz, da harmonia, etc. E, claro, fazendo uma autocrítica, porque isso é sempre importante. E os espíritos dizem a Kardec que a moral é a regra de bem proceder, não de. Ou seja, há várias formas de bem proceder, só que tem um referencial, para que não vire bagunça, que é considerar a lei de Deus distinguindo o bem do mal. O homem produz o bem quando tudo faz para o bem de todos. Aí a gente tem como medir a diferença entre os espíritos superiores e nós, e os puros a nossa inteligência nem vai alcançar. Porque eles produzem o bem massivamente, não tem coerência nem escala. O que eles fazem é bom em qualquer lugar. O bem nosso, ele tem um fôlego um pouco mais curto. Fazemos o bem aqui, aí a repercussão do que dizemos no outro coração já não é tão bom, porque o nosso, que produziu o pensamento, já não produziu perfeitamente. Mas o que importa é que a compreensão da mensagem do Cristo depende da vivência da mensagem do Cristo. Sem nenhum tipo de terrorismo. O indivíduo fazer um exame de consciência todos os dias, como Santo Agostinho sugere. E há alguns, inclusive, autores muito respeitáveis espíritas, que fazem determinadas críticas ao autoconhecimento, e eu entendo em parte, e concordo em parte com o que dizem. Quando eles elaboram um pensamento, percebe-se que o conceito de autoconhecimento ao qual eles fazem crítica foi capturado pela autoajuda, então ele se empobrece de fato. Mas lembremos,
quando Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz que um homem tem para se melhorar nessa vida e fugir ao arrastamento do mal, o que os espíritos dizem? Um sábio da antiguidade vou-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Mas o conhecimento de si mesmo não vem por meio de um espiritualismo light. A pessoa, como disse um autor espírita, fazendo a crítica, pratica yoga apartado da filosofia, porque ele diz assim, o indivíduo não vai ser melhor moralmente porque ele pratica yoga. É óbvio que ele deve estar falando de um indivíduo que não compreende que a yoga não é exercício físico, é uma postura existencial do sujeito. E é isso que os espíritos fazem alusão. E é a isso que Jesus faz alusão no Evangelho, quando ele interdita o julgamento temerário, quando ele interdita a maledicência, quando ele interdita o egoísmo, mas quando ele elogia a humildade, o amor ao próximo, o amor a Deus. Um dos momentos mais belos do Evangelho, lembremos, é quando lhe perguntam qual é o maior mandamento da lei, e depois da conversa ele resumirá. Em alguns momentos é um interlocutor que apresenta, mas às vezes ele mesmo diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o maior e principal mandamento da lei. Mas há um outro equivalente a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque é impossível amar a Deus sem amar a sua obra. Portanto, essa última verificação analítica faz com que nós percebamos a importância do que Jesus diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. Porque essa relação de amor, de afeto, vai se consolidando na medida em que nós respeitamos esse trabalho de vigiar a lei dentro de nós, em primeiro lugar. Nunca vigiar a conduta alheia. Nunca condenar os outros. As denúncias que são importantes para a boa organização da sociedade são denúncias que não devem ter a participação do nosso coração. Para reprovar a conduta de alguém não é necessário odiá-lo, vilipendiá-lo, diminuí-lo, usar os termos grosseiros que nós costumamos utilizar, e nisso também está a autocrítica. Por outro lado, o Evangelho sugere que, primeiro, o indivíduo olhe a si mesmo. De Jesus, não julgueis, para não serdes julgados, porque conforme julgares, julgarão a vós. E com a mesma medida com que medirdes, vos hão de medir a vós também. Mas, para finalizar, deixo uma reflexão importante que também está nos evangelhos. Quando o evangelista Mateus, no final do capítulo 9, apresenta a seguinte pequena narrativa. Caminhava Jesus por vários lugarejos e cidades, pregando o evangelho do reino, ensinando nas sinagogas e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam exaustas e angustiadas, como ovelhas que não têm pastor. E virando-se para os seus discípulos, disse-lhes: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Oremos para o dono da seara, para que ele mande mais trabalhadores para a sua seara. Mas se Deus é o dono da seara, não existe um lugar no universo e fora dele onde a seara não se estabeleça. A seara não é apenas os templos religiosos, a academia das ciências, a família, a via pública. Todo lugar em que o indivíduo estiver lúcido e acordado é a seara. Para que nós tenhamos a glória de estarmos despertos nesses momentos,
e sermos a resposta das orações de Jesus a Deus, roguemos a Ele. Jesus, o educador manso e humilde de coração, para que Ele seja o calor maior das nossas aspirações e a imperecível luz de nossa consciência. Deus os abençoe e muita paz.